Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Nós iniciamos a nossa Eucaristia do terceiro domingo do Advento e hoje o Senhor vai tomar uma atitude muito estranha. Vai entrar no templo e vai dizer que não está de acordo com muita coisa. E, no fundo, é esta atitude que nós também devemos tomar em relação a nós próprios, à nossa vida íntima e à sociedade, que às vezes nos controla de uma forma não muito cristã, não muito desejada por Jesus Cristo. E, nesse sentido, vamos tomar consciência que somos pecadores, pedir perdão. E enviamos uma saudação a todos aqueles que nos acompanham em casa, de modo particular os doentes e as suas famílias. Nós celebramos a Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E é esta dimensão da fé que hoje está tão esbatida, nós devemos sublinhá-la, porque os nossos imigrantes eram homens e mulheres de fé. Muitos de nós ainda somos homens e mulheres de fé. Acreditamos na vida com Deus. E é isto que temos que realçar, que temos que falar, temos que propagar, ir à torre do templo e anunciar em todos os sentidos. E então, neste domingo, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizeste encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei de terra do Egito, dessa casa de escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti qualquer imagem esculpida, nem figura do que existe lá no alto dos céus, ou cá embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não adorarás outros deuses, nem lhes prestarás culto. Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus cioso, castigo a ofensa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me ofendam.
mas uso de misericórdia até à 1000ª geração, para que com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia de sábado para o santificares. Durante 6 dias trabalharás e levarás a cabo todas as tuas tarefas. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus animais domésticos, nem o estrangeiro que vive na tua cidade. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e consagrou o dia do sábado. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois,
de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deixou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para se construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus dissera. Então, enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que lhe desse informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Permitam-me que comece as minhas palavras, depois de ouvirmos este Evangelho, por saudar as famílias dos irmãos que partiram durante a semana que passou e lembramos a todos, como costumamos, lembramos o nosso irmão José Fernandes, Manuel da Costa e também todos aqueles que ao longo dos anos e que foram partindo da nossa comunidade. Em 85, Maria dos Anjos Vidal. Em 88, Mariana Raposo. Em 98, Humberto Soares Cabral. Em 2004, Maria Madalena Meireles. Em 2006, João Carlos de Souza. 2007, Ana Emília Pereira. 2009, Dolíria Melo. 2013, Lígia Pacheco Botelho. Em 2014, Marília Nunes Pestana Rodrigues Castro. Portanto, saudamos todos estes nossos irmãos que partiram ao longo desta semana, ao longo dos anos. O povo de Deus é construído com aqueles que vão partindo e com aqueles que vão ficando, até que Deus nos permita. A Igreja tem como cabeça Cristo e somos nós que ainda somos peregrinos e aqueles que já partiram e que uns na glória do Pai, outros ainda a caminhar em purgatório. Todos estes fazemos parte desta Igreja de Jesus Cristo, cujo Cristo é a cabeça. Mas não somos só nós. A Igreja de Jesus Cristo, no nosso mundo, há uma grande confusão. Pensa que atacando a Igreja da Terra, que fica tudo feito. Mas não, a Igreja não é só isto. A Igreja é um povo que caminha em direção à eternidade. Nós hoje temos este Evangelho de Jesus Cristo e mesmo o livro do Êxodo, que lembra ao seu povo a saída do Egito, porque o povo, uma das coisas que a qualidade humana tem é, quando não agrada, esquece. Fazemos por esquecer.
E, portanto, quando temos novos projetos, esquecemos o nosso passado, esquecemos aquilo que Deus fez por nós, tentamos pôr uma pedrinha sobre tudo. E era isto que estava a acontecer ao povo de Israel, no livro do Êxodo, esquecer a mão de Deus, os sinais, a bondade, aquilo que Deus fez. Pronto, nós queremos cá na nossa vidinha agora e ponto final. E, portanto, o livro do Êxodo nos vem lembrar, levantai, ouvi, porque Deus fez maravilhas por vós. E a atitude de Jesus Cristo é muito desconcertante. E é muito desconcertante porque Jesus chega ao templo e derruba. E o que é que se passava no templo? O templo era o centro, era para onde todo o povo convergia. Mas já havia alguns que governavam o templo, havia as autoridades que governavam o templo. E nós sabemos que, como tudo na vida, os bons lugares são apetecíveis. E os bons lugares dão dinheiro, dão lucro. E, portanto, começou a haver corrupção. E foi-se entrando no templo para os melhores lugares para vender. E o grande drama que aquilo já não era um templo, não era uma casa de oração, uma casa de reunião, uma casa de encontro do povo de Israel que vinha celebrar a saída do Egito, era uma casa de negócio. E Jesus então tomou esta atitude, mas esta atitude não é uma atitude simples, era uma atitude que provocava a ira das autoridades, era uma atitude que tinha consequências, e Jesus tomou. Mas o que é que Jesus nos quis dizer com isto? Porque nós, às vezes, irmãos que vão perdendo a fé, na igreja, e é verdade, a igreja tem que estar atenta, mas sobretudo quem entra na igreja e os interesses que entram nas igrejas. E aqui, isso é que é importante ver. Esta atitude de Jesus Cristo diz-nos logo uma primeira coisa: não é fácil viver o espírito da Quaresma. Não é fácil. E não é fácil viver o espírito da Quaresma e querer agradar ao mundo. Ainda pior, se nós estamos muito preocupados em agradar ao mundo, o espírito da Quaresma não faz nenhum sentido. E é isto que Jesus Cristo, com aquele chicote, diz. Este episódio acontece na preparação para a Páscoa. E da Páscoa de Israel. A lembrança da terra da saída do Egito. Todos os anos, o povo ia ao templo de Jerusalém lembrar a saída do Egito. E, com o tempo, foi-se desmorecendo o espírito para entrar em outros aspectos. Mas é no sentido da Páscoa que este acontecimento decorre. Portanto, e também tem projeção para nós no futuro. O chicote do Senhor. Aquele chicote vem de lembrar que é preciso voltar aos mandamentos, à lei. Cada um tem que parar, refletir e, sobretudo, pensar como é que vai voltar à lei do Senhor, aos mandamentos. Porque os mandamentos estavam a ser postos em segundo plano, o que interessava era o negócio. E o Senhor vem nos lembrar que temos que voltar ao princípio, à lei do Senhor, aos mandamentos. Como é que andam os mandamentos na nossa vida? Nós sabemos que há 10 mandamentos. Como é que andam os mandamentos? Olhai que os mandamentos não se coadunam com o agradar ao mundo. Não se coadunam. E a atitude de Jesus, não nos esqueçamos, e eu repito, passa na preparação para a Páscoa.
Estava-se a aproximar a Páscoa, que depois atingiu um sentido diferente e projetou para o futuro com a morte, com a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que aconteceu noutra Páscoa. Isto foi num ano que Jesus foi a Jerusalém e, portanto, no outro ano a seguir, Jesus foi, na preparação para a Páscoa, foi morto e a paixão, a morte e a ressurreição. E no fundo é isto que Jesus Cristo nos diz com este gesto. O caminho quaresmal para a Páscoa liberta-nos e por si ensina-nos a descobrir o poder e a sabedoria de Deus revelados na fraqueza de Cristo na cruz. Portanto, este acontecimento é um acontecimento de purificação, um acontecimento de libertação, tentarmos nos libertar daquilo que não é essencial. No mundo em que nós hoje vivemos, também precisamos de um chicote, e bem grande. Nós habituámos-nos a uma certa paz, e honra seja feita a nossa vida. Nós os mais velhos temos vivido em tempo de paz, tempo de prosperidade, tempo de tranquilidade, mas que os que governam o templo aproveitam e precisam o chicote de Jesus. Olhai como é que nós lidamos com os nossos meios de comunicação, com a televisão. Sentamos-nos à frente da televisão, eles deitam para ali umas coisas, tudo é escolhido, tudo é programado, as personagens, as palavras são estudadas, as palavras são recomendadas, e como a chuva vai entrando devagarinho, devagarinho, e nós sentados no sofá. E nós temos vivido uma vida assim. Devagarinho, 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 como a chuva vai entrando, nós sentados no sofá. A televisão diz é verdade. A televisão diz é verdade. E nós chegamos a um tempo em que paramos e temos que olhar angustiados para tudo isto. Ontem houve alguém que disse que tem acontecido, por exemplo, e é um dos problemas, nós não sabemos as consequências desta pandemia. Nem que se vê as nossas autoridades muito preocupadas em estudar assim umas coisas, há umas coisas. E uma das dimensões é a juventude. E tem acontecido, por exemplo, aqui na nossa cidade, casos dramáticos com jovens desesperados. Falhou-lhes a família. Tem o pai a norte, a mãe a sul, tem tudo, mas não tem o essencial, que é o amor. E tem acontecido coisas graves. E nós temos que gritar a bom termo, subir aos muros do templo e gritar que estão a ser feitas demasiadas experiências com os nossos jovens, com a nossa juventude, que não há fundamento para isso. Tira-se Deus, tira-se família, dá-se droga, dá-se critérios que todos disparatados e tira-se o essencial, que é o amor. E nós não sabemos onde é que isto vai. Estão a ser feitas experiências demais com os nossos jovens. E custa ou não custa? Eu fui professor durante 15 anos e já na altura, o centro é que sabia. Lá, os senhores que estavam lá longe, no Ministério da Educação, é que sabiam. Mandavam umas leis, passados 3 meses mandavam outras, passados os 3 meses mandavam outras, porque chegou lá outra pessoa, qualquer outro iluminado. E nós temos que gritar. Graças a Deus, nem todos os jovens são iguais. Uns têm mais estrutura, outros têm menos, mas temos que gritar.
temos que gritar com os pulmões em pleno. Estão a ser feitas experiências demasiado radicais com a nossa juventude. E nisto está a política, nisto estão os meios de comunicação social, nisto estão os meios de senhores de poder, porque hoje há certos grupos que entram, dominam e é assim, ponto final. E nós continuamos sentados no sofá. E nós continuamos a ver passar. Nós vamos continuar a passar. A igreja, somos um resto de velhos. Não interessa. É assim que somos vistos. É um resto de velhos. Mas não somos um resto de velhos. Porque nós somos governados pelo Espírito Santo. E por isso é que quando nós começámos com a igreja, com a renovação da Capela do Senhor de Cristo dos Milagres, eu não sei bem porquê, mas dentro do meu coração sentia que tínhamos que fazer as obras. Para quê? Para que deixemos vir ter com o Senhor, que se veja da rua, que venha quando quiser, não é quando eu quiser, não é quando este grupo de velhos quer. Somos nós todos, é assim que somos tratados. Hoje, a nível social, somos um grupo de velhos na Igreja Católica. E nas igrejas. Somos um grupo de velhos. Aquilo que nós temos que fazer é ajudar que venham quando quiserem, quando acharem que é importante, e venham se encontrar com os braços do Senhor Salvador, o Senhor Santo Cristo dos Milagres. E foi por isso que eu não podia deixar de lutar por fazer a capela, e agradeço do fundo do coração a todos aqueles que colaboraram, a todos aqueles que tomaram esta causa, porque não é o nosso tempo, não é o nosso tempo que interessa, é o tempo do Senhor do chicote, e nós estamos num tempo, tudo que é disparate, tudo que é radicalmente disparatado é bom. Mas nós acreditamos no Senhor da história. É isso que nos mantemos de pé. Não é o meu tempo que importa, não é o teu tempo que importa. Tu tens 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos de tempo, tens que usar o melhor. O que interessa é o tempo do Senhor da história, não é o teu tempo, não é o meu tempo que importa. É nós entrarmos no tempo do Senhor da história. E o Senhor da história é Deus. E temos que ir dando sinais para isto. O Senhor, com este gesto do chicote, manda-nos voltar ao essencial. Mas hoje no mundo é perigoso. É perigoso falar do essencial. Com os jovens, a solução às vezes são os comprimidos. O que é que os nossos pais, o que é que a nossa tradição, os nossos pais até fugiam, a nossa família até fugia, preparava-nos para lutarmos, mas nada dessas coisas. Que efeitos é que tem a química no nosso corpo? Como é que as nossas autoridades hoje a solução são comprimidos para os jovens? Como é que nós permitimos isto? E se vós olhardes, é a solução. É a solução. Leva-se ao hospital, dá-se a este ou aquela jovem, dá-se isto e pronto, ponto final. E a solução não é isso. A solução será ser capaz de ensinar a vencer as nossas dificuldades, sejam elas espirituais, sejam elas psicológicas, sejam elas sociais, sejam elas de que forma físicas, sejam delas de que nível for. Nós somos filhos de uma tradição que se ensinava a caminhar com a dificuldade que tínhamos. Ensinavam-nos a caminhar. Que o Senhor Jesus nos venha
a andar, ensinar o caminho e a pensarmos, e que nós cristãos, que também de vez em quando levantemos-nos um pouco do sofá e olhemos para a atitude e o Senhor pegar no chicote, porque precisamos no mundo de hoje dizer que, sobretudo, não estamos de acordo com tudo, que não estamos de acordo com tudo. Sabemos que estamos velhos, sabemos que somos frágeis, sabemos que estamos dependentes de muita coisa, mas sabemos que temos a capacidade de pensar e de refletir, como Jesus nos ensinou com esta atitude do chicote. E esta atitude do chicote é para nós que vimos à igreja e para nós que não vimos à igreja. E eu repito, com os nossos jovens, assusta-me tanta experiência que está a ser feita, e que sem fundamento, sem ciência, sem certeza nenhuma, sem absolutamente nada, e nós sentados no sofá, continuamos sentadinhos no sofá, porque lá no sofá não incomodamos ninguém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por nós homens, para nós, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Seu reino não terá fim. Creio. Senhor, que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, adoremos a Deus com toda a nossa alma e oremos com os cristãos, pela Igreja, pela viagem do Papa Francisco ao Iraque, pelo mundo, por nós próprios, pelos nossos jovens, pelos nossos governantes, dizendo com alegria: Salvador do mundo, salvai-nos. Pela Santa Igreja, pelo Papa e pelos bispos, para que falem de Cristo, o Salvador crucificado, e anunciem a redenção que vem da cruz, oremos, irmãos. Pelos servidores da paz e da justiça, para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros, e trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos cristãos do mundo inteiro e pelos judeus, para que adorem de coração sincero ao Deus único e façam dos mandamentos a sua lei. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos homens e mulheres de toda a terra, para que não mentem, não roubem e não mintam. Honrem os seus pais, amem o próximo e sejam justos. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos.
por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que a atitude de Jesus tomou no tempo, nos recorde: a casa de Deus é de oração. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, que este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Quando Ele pediu à samaritana água para beber, já lhe tinha concedido o dom da fé, e da sua fé teve uma sede tão viva que acendeu nela o fogo do amor divino. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início e que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Sr. Padre Leoberto estará no confessionário, se alguém que, agora até à missa das 11, se alguém que se quiser confessar em inglês, portanto ele estará no confessionário na nossa capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Portanto, todos os domingos ele faz esse sacrifício de vir e estar à disponibilidade na capela portanto naquele confessionário ao fundo, para quem se quiser confessar.
Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Convidamos todos, e de modo particular aqueles que nos acompanham através da internet. Nós na próxima quarta-feira iniciamos a novena de São José. Este ano estamos no ano de São José. O Papa declarou o ano de São José nos 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja, que foi há 150 anos atrás. E portanto nós vamos celebrar São José durante este ano, e nós temos duas imagens de São José na nossa igreja. Esta aqui, que foi adquirida no princípio de quando construíram a igreja, de São José Trabalhador, e também depois alguém nos ofereceu uma imagem de São José Pai, que celebramos agora em março, dia 19. Portanto, convidamos através, sobretudo quem está em casa, a oração da manhã, a missa, o nosso terço, com esta reflexão de São José. Portanto, a partir da próxima quarta-feira será a novena. E, portanto, agradecemos a todos aqueles que se têm inscrito e têm falado do nosso programa, e é uma honra, uma alegria, muita gente rezar connosco, a quem nós agradecemos. Muito obrigado a todos. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.